aluno! Nós estamos na nossa 5ª aula prática da disciplina de ateliê de projeto. Nós estamos trabalhando com um centro cultural e na aula de hoje, dando continuidade à análise do terreno, nós vamos fazer a análise dos aspectos legais. Então, os principais cálculos que devem ser realizados para o desenvolvimento de um projeto. Vamos ao quadro. Então, são informações que fazem parte do processo inicial do desenvolvimento do projeto e agora a gente vai fazer a análise da legislação. Além desses cálculos, existem outros aspectos que vão ser considerados. Então, tanto as legislações quanto outros aspectos legais que vão influenciar o desenvolvimento do projeto. Em arquitetura, engenharia, nós falamos que as normas elas devem ser seguidas, embora elas não tenham força de lei, eventualmente, em uma necessidade, elas são utilizadas como base para a resolução de algum problema. Então, elas devem ser seguidas como a legislação. Então, a gente vai trabalhar principalmente com a norma de acessibilidade e a norma que vai falar sobre as saídas de emergência. Então, o primeiro exercício que nós vamos desenvolver lembrando que a gente vai trabalhar com a seção 2.3 da unidade 2. Então, o primeiro exercício é um exercício da seção 2.3 e vão ser feitas análises de aspectos legais para o desenvolvimento do projeto. Aqui a gente vai mostrar quais são esses documentos que devem ser lidos e devem ser seguidos para o desenvolvimento do projeto. A gente não vai fazer análise de todos esses aspectos, porque é uma quantidade de itens grande, precisa ser feita a leitura do documento específico. Então, eu vou mostrar para vocês a legislação e os documentos com exemplo de Londrina. Vocês vão desenvolver o projeto para a cidade de Tatuí e, no caso do projeto que será desenvolvido, os aspectos legais, então os parâmetros urbanísticos, vocês vão receber na forma de uma ficha com todos esses parâmetros. Então, a gente não vai seguir a legislação da cidade, porque a gente está falando de um exercício, de atividade projetual, a gente está fazendo uma simulação, é um caso hipotético. Então, esses parâmetros vocês vão acessar pelo sistema na ficha que tem as informações do terreno. Mas quando vocês forem desenvolver projetos em outras cidades, vocês precisam consultar a legislação dessa cidade. E por isso que eu vou mostrar para vocês quais são esses documentos, como que ele é organizado, quais as informações que ele contém. Vamos ao quadro. No segundo exercício, você deve desenvolver um quadro resumo com todas as informações que você considera relevante e que devem ser consideradas no desenvolvimento do projeto. Então, aqui é a lista de materiais. Então, sempre as folhas, lapiseiras e borracha, lápis de cor ou canetinha, régua, jogo de esquadros, fita crepe e material para limpeza das suas ferramentas. Então, a gente está trabalhando com o programa de melhoria do governo federal, que destinou uma verba para a construção de um centro cultural que tem o objetivo de enaltecer a cultura local e ajudar profissionais e artistas da região no exercício profissional. Então, o desenvolvimento desse centro cultural será na cidade de Tatuí, em São Paulo. Então, você faz parte da equipe de profissionais que está desenvolvendo esse projeto e agora é necessário que vocês verifiquem qual legislação deve ser considerada para o desenvolvimento desse projeto. Então, você e sua equipe têm realizado reuniões ao longo do desenvolvimento do projeto. E agora, para o próximo passo, que vocês já têm o programa de necessidades, já fizeram a análise do entorno, vocês precisam analisar esses aspectos legais que vão envolver o projeto arquitetônico. Existem muitos critérios relacionando todos os projetos da edificação e outras questões relacionadas à edificação. Até mesmo com relação ao registro, enfim. A gente vai trabalhar com os aspectos que estão relacionados ao projeto arquitetônico. Então, são critérios da legislação para a aprovação e posterior manutenção da edificação, assim como o uso. Quais são esses documentos? Então, normas de acessibilidade. Então, é interessante que vocês tenham
a norma 9050, NBR 9050, que foi atualizada em 2015, para que vocês possam sempre verificar alguma informação que vocês tenham dúvidas. Dimensões e áreas mínimas de projeto, que são estabelecidas pelos códigos de obras, por exemplo, e outras legislações ou cadernos técnicos que vão especificar áreas mínimas e dimensões de ambientes para usos específicos. Exigências do Corpo de Bombeiros. Então, para cada estado, o Corpo de Bombeiros tem um caderno técnico contendo todas as especificações relacionadas à prevenção todos os cadernos técnicos contendo informações para preservar a segurança dos indivíduos. Então, tanto a segurança no uso, quanto a segurança da manutenção, da edificação, enfim. Esses cadernos técnicos têm diversos capítulos e todos eles estão embasados nas normas. Então, para o desenvolvimento do projeto do Centro Cultural, a princípio, a gente não vai considerar os cadernos técnicos, mas a gente vai considerar a norma de saídas de emergência, que estabelece as saídas de emergência, que é a NBR 9070. Lembrando que esse projeto é um caso hipotético, é uma simulação. Então, a gente vai considerar somente essa norma por conta do tamanho do projeto e por conta da quantidade de exigências. Ao longo dos anos, nas próximas disciplinas de ateliê, vocês vão trabalhar com esse caderno técnico do Corpo de Bombeiros. E a questão da sustentabilidade aplicada à edificação, sempre lembrando da questão de onde vêm os materiais, quem que vai produzir, para verificar se realmente a proposta é sustentável. E aí, alguns questionamentos da equipe. Uma lista de documentos deve ser analisada. Quais são esses documentos? Como que vocês podem garantir a acessibilidade do projeto? Lembrando que o projeto de um centro cultural, ele vai atender diversas pessoas. E também lembrando do conceito de desenho universal. Então, a acessibilidade, ela é desenvolvida nos projetos baseada em critérios estabelecidos pela NBR 9050. No entanto, essa norma ela está baseada num conceito maior, que é o conceito de desenho universal, onde todos os equipamentos, mobiliários e espaços, eles devem ter um desenho que possibilite o uso universal de qualquer pessoa em qualquer fase da vida e em qualquer circunstância. Então, desde um idoso, uma gestante, uma pessoa obesa, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, enfim. Então, os projetos e todos esses equipamentos, eles devem ter um uso universal. Deve-se pensar em todos os usuários e em todas as situações que eles podem passar ao longo da vida. Outro questionamento. Quais são as dimensões e áreas mínimas exigidas por órgãos reguladores e como que nós podemos aplicar essa sustentabilidade? Nos exercícios da aula de hoje, a gente vai trabalhar basicamente vendo esses documentos e fazendo o cálculo dos parâmetros urbanísticos. Então, lembrando, acessibilidade é possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, garantindo segurança e autonomia nessas atividades para os espaços, os mobiliários, os equipamentos urbanos, as edificações, transportes, acesso à informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou de uso privado, de uso coletivo, tanto na área urbana quanto na área rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o conceito de acessibilidade estabelecido na norma. Legislação e parâmetros urbanísticos. Cidades com mais de 20 mil habitantes, elas têm a obrigatoriedade de ter um documento que se chama plano diretor. O plano diretor, ele vai ditar, ele vai estabelecer como deve ocorrer o desenvolvimento da cidade em todos os aspectos para os próximos 10 anos. Então, ele vai estabelecer quais áreas que vão ser desenvolvidas, como vão ser desenvolvidas, quais são as áreas de expansão da cidade, questões econômicas, questões sociais, enfim. Ele faz uma análise completa da cidade. E junto dele, existem outras leis que o complementam, como a Lei do Perímetro Urbano, que estabelece o limite da área urbana da cidade,
E normalmente essa lei ela é revisada a cada 10 anos devido ao crescimento das cidades. Junto também dele existe a lei de zoneamento, que vai estabelecer áreas da cidade que têm usos distintos e formas de ocupação distintas. Então a gente vai estabelecer um zoneamento residencial, por exemplo, um zoneamento estritamente comercial. Então são áreas ou que só tem apenas residências e edifícios de apoio residencial, ou áreas onde apenas eu posso ter edificações comerciais. Tudo isso visando o bom funcionamento da cidade e uma cidade que seja adequada para todos os moradores, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas nessa cidade. Junto da lei de zoneamento, existe a lei de uso e ocupação do solo. A lei de uso e ocupação do solo, ela vai definir quais são os usos permitidos e permissíveis para cada zoneamento da cidade. Então, eu tenho um zoneamento, por exemplo, Z1. E eu digo que no zoneamento Z1, o uso, ele é residencial. No entanto, também é permitido o apoio residencial. O que seria esse apoio residencial? Uma UBS, por exemplo, uma escola, enfim. Além de definir o uso, se é residencial, comercial, industrial, enfim. Essa lei também vai definir como deve ser feita a ocupação do solo. Então, é como que o terreno deve ser ocupado. Então, qual é a área máxima que pode ser construída do terreno? Qual é a área máxima que pode ser construída total da edificação? Qual que é a área permeável do meu terreno? Enfim, essa lei vai trazer todos esses parâmetros. Além disso, existe o Código de Obras. As cidades têm os códigos de obras que especificam questões básicas relacionadas aos usos distintos de edificações na cidade. Então, por exemplo, a quantidade ou a área mínima de iluminação para um consultório médico, a área mínima de iluminação para uma sala de aula, a área mínima de ventilação para cada um desses ambientes. Então, é no Código de Obras que consta esse tipo de informação. Vamos ao nosso primeiro exercício. Então, primeiro, a gente vai ver esses documentos e eu vou explicar para vocês alguns desses itens. Vamos ao computador. Então, aqui vocês podem ver alguns desses documentos. Vou mostrar primeiro o Código de Obras. Então, aqui a gente tem o Código de Obras da cidade de Londrina. Então, aqui diz, ele estabelece normas para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações em aspectos técnicos, estruturais e funcionais. E ainda diz, todos os projetos de obras e instalações, eles deverão estar de acordo com o Código, com a legislação vigente sobre o uso e ocupação do solo, parcelamento do solo e preservação do patrimônio cultural, bem como os princípios previstos na lei do Plano Diretor Participativo do município de Londrina. Então, como eu disse, o Plano Diretor é um documento que vai ditar o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos, tendo que ser revisto a cada 10 anos. Ele é um documento que ele é feito de forma participativa. Então, toda a sociedade ela é convidada a participar das audiências para as decisões do que será feito e qual é a destinação de cada área da cidade para os próximos 10 anos. Então, aqui a gente tem uma série de informações. Depois ele traz algumas definições que são utilizadas nessa lei. Então, por exemplo, quando ele falar sobre alinhamento, ele está falando da linha legal divisória que limita os lotes, chácaras ou datas. Então, ela é uma linha que a gente não visualiza, digamos assim, mas ela é estabelecida no levantamento plano altimétrico e ela é a linha estabelecida conforme a lei, que vai definir o limite entre dois terrenos, entre duas áreas, duas datas ou lotes.
Aqui a gente tem, então, uma série de informações. Por exemplo, área de projeção. É uma área da superfície do solo, né? A área da superfície correspondente à maior projeção horizontal da edificação no plano do perfil do terreno. Essa área de projeção é importante para a gente fazer o cálculo, por exemplo, da taxa de permeabilidade ou da taxa de ocupação do solo. Então, tem uma série de itens. Então, são descritos o nome que é utilizado aqui nessa legislação e o que significa. Pé direito, por exemplo, é distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto ou forro de um compartimento. Enfim. Depois, capítulo 2, dos direitos e responsabilidades. E aí vai falar do município e do proprietário ou possuidor. Então, o proprietário das áreas privadas que precisam seguir esse documento para realizar qualquer projeto ou execução de obra. E ainda do profissional. Depois, disposições administrativas e técnicas, guia de viabilidade técnica, e aí ele fala que é necessário ter um procedimento administrativo a pedido do interessado, proprietário, e então o município vai emitir uma guia de viabilidade técnica do imóvel, onde haverá informações relativas ao uso e ocupação do solo, e incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais disponíveis. E aí ele fala, é necessário indicar nome e endereço do proprietário, endereço da obra, inscrição mobiliária, enfim. É importante que vocês façam sempre leitura desse tipo de documento para que vocês tenham esse hábito e depois no desenvolvimento dos projetos, ao longo da carreira profissional de vocês já saibam quais são essas informações básicas que precisam ser colocadas em um processo legal de aprovação de projeto. Ele vai falar sobre os processos de consulta prévia, como é emitido o alvará de construção, alvará de projeto. O alvará é a permissão. Quando ele está aprovado, você está com a permissão para construir, por exemplo. Aí ele fala sobre as normas técnicas para apresentação de projeto. Então, por exemplo, ele fala aqui da necessidade de atender a NBR 6492, que nós trabalhamos na nossa disciplina de desenho arquitetônico. Alvará de execução. E aqui ele vai falar dos componentes técnicos construtivos das edificações, por exemplo. Aí ele vai falar dos acessos. Então, a manobra de abertura e fechamento de portões de acesso deverá ser desenvolvida a partir da testada da data, não avançando sobre a área da calçada. A testada da data é o limite entre o terreno e a área da calçada. E provavelmente esse termo está descrito no início dessa lei. Ele vai falar sobre as coberturas das edificações, sobre as escadas e rampas. Então, largura mínima de escada de uso coletivo, 1,20 m de largura. Escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local. Por exemplo, uma escada de uma residência tem que ter largura mínima de 80 centímetros. Enfim, ele vai descrevendo uma série de questões que devem ser respeitadas para o desenvolvimento do projeto. Esse documento vocês conseguem acessar pelo site da prefeitura. Então, quando vocês forem desenvolver um projeto, vocês entrem lá no site da prefeitura, busquem na Secretaria de Obras, que esses documentos constam lá. Agora, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. A legislação aqui de Londrina, o plano diretor ele foi aprovado e
Posteriormente a ele, foi feita a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa lei foi aprovada e foi sancionada em 2015. Então, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela vai estabelecer parâmetros para uso e ocupação da zona urbana dos distritos e distrito sede e da zona de expansão urbana do município. E aí ele vai falar os objetivos da lei. Então, uma lei de uso e ocupação do solo, ela tem o objetivo de ordenar, estabelecer critérios técnicos, sociais e democráticos para uso e ocupação do solo do meio urbano, buscando o desenvolvimento autossustentado. Enfim, ele vai falar todos os objetivos. Depois, todas as definições. Então, assim como no Código de Obras, que tinha definição, por exemplo, lá, pé direito. O que é o pé direito? Aqui também. Então, quando ele falar de acessibilidade, o que é? Ele utiliza a mesma definição da norma de acessibilidade. Alinhamento predial. Linha legal limitando as datas com relação à via oficial de circulação. E assim por diante. Mais à frente, ele vai falar sobre os usos. Então, na cidade, existem algumas categorias de usos. Então, existe a categoria residencial, quando a edificação é destinada à moradia permanente. Comercial, destinada aos estabelecimentos comerciais. Pessoal, aqui nesse residencial, a descrição destinada à moradia permanente. Por exemplo, a gente tem as edificações de hotéis. Esses hotéis, eles abrigam as pessoas, mas ele não tem um caráter de moradia permanente. Então, não ficaria localizado numa área de uso residencial, por exemplo. Serviço, destinado a estabelecimentos de serviço. Industrial, atividades de produção e transformação. Institucional, áreas destinadas a atividades públicas, privadas e comunitárias. Depois, dentro de cada um desses usos, é especificado qual é o tipo de uso que pode ser ocupado naquele terreno. Então, por exemplo, dentro do uso residencial, existe o residencial unifamiliar, para uma única família. Existe o residencial multifamiliar, para várias famílias. E essas unidades, elas podem ser isoladas, elas podem ser agrupadas ou geminadas, e elas podem ser agrupadas verticalmente, por exemplo, como é o caso dos edifícios verticais. Ainda existe residencial agrupada, residencial multifamiliar sobreposta, por exemplo, um sobrado, onde o primeiro andar uma edificação de 2 pavimentos, onde o primeiro andar é uma unidade e o segundo andar é uma outra casa, 2 casas, uma sobreposta à outra. Multifamiliar horizontal isolada, horizontal agrupada, horizontal em vilas e multifamiliar vertical. Depois, dentro do uso comercial, comercial básico e ocasional, e assim por diante. Dentro de cada um desses itens, existe uma outra classificação do que pode ser feito nessas edificações. Tudo isso vocês vão ver com mais detalhes nas disciplinas de urbanismo e de planejamento urbano, onde a gente vai verificar como que essa lei ela é desenvolvida, como que esses parâmetros são estabelecidos. Mas para a disciplina de projeto, é importante que vocês saibam que na lei de uso e ocupação do solo vocês vão ter a definição do uso e da forma de ocupação. O terreno que nós vamos trabalhar, que vocês verão as atividades desenvolvidas nas aulas práticas, ele está localizado em uma zona comercial 6. Então, a zona comercial 6, ela tem como objetivo estimular a concentração do comércio local em eixos estruturais e arteriais da cidade, destinado ao atendimento dos moradores do entorno. Então, nosso edifício, ele pode ser edificado nesse terreno. Vamos. Numa segunda parte
da lei vai constar os parâmetros que devem ser utilizados para a construção nesses lotes desse tipo de zoneamento. Então, aqui a gente está, por exemplo, na zona residencial 6. Vamos buscar a zona comercial 6. Zona comercial 2, 3, 4. Zona comercial 6. Então, na zona comercial 6, tem como objetivo estimular a concentração do comércio local, como a gente já tinha falado. Usos permitidos: residencial unifamiliar, misto, comércio. Dessas siglas, os usos eles estão descritos em uma outra tabela: serviço, indústria e institucional, de 2 tipos de uso. E aí ele vai falar, por exemplo, para uso residencial, você tem que seguir esses parâmetros. Se for um uso comercial, misto ou serviço, indústria ou institucional, são outros parâmetros. Então, é também importante ter atenção a isso. Enfim, essa lei ela vai trazer esses aspectos relacionados aos usos permitidos e como que o solo deve ser ocupado. Além disso, vocês vão trabalhar desses dados, essas informações, embora vocês vão utilizar para esses 2 documentos, tanto o Código de Obras quanto a Lei de Uso e Ocupação do Solo, vocês vão trabalhar com uma ficha já resumida que consta no sistema, com o terreno de Tatuí. É importante que vocês saibam como que vocês encontram esse tipo de informação. Além disso, vocês vão trabalhar com a norma 9050, que é a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa norma ela foi revisada em 2015. Então, aqui a gente tem o sumário da norma. Então, por exemplo, ela vai tratar sobre largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeiras de roda, áreas de transferência, superfícies de trabalho, assentos para pessoas obesas, informação e sinalização, enfim. Uma série de informações relacionadas à acessibilidade. A gente vai acessar a página 99. Nesse exemplo, a gente vai verificar dimensões do sanitário acessível e do box sanitário acessível. Então, são alguns critérios que devem ser atendidos no projeto de vocês. Primeira coisa, para desenvolver o projeto, é importante que vocês façam o download da norma e façam a leitura completa dela. Depois, vocês devem grifar todos os itens que vocês deverão atender no projeto. E, se for o caso, vocês podem fazer uma lista com esses critérios. Então, as dimensões do sanitário acessível e do box sanitário, ele deve garantir o posicionamento das peças sanitárias e dos seguintes parâmetros de acessibilidade. Primeiro, letra A, circulação com giro de 360 graus, conforme o item 4.3.4. Então, você pode voltar lá no item 3.4, que ele vai dizer qual é o tamanho da área que você deve deixar para a circulação com giro de 360 graus. Então, aqui, por exemplo, no item 4.3.4, área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento. As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme a figura 7, são: para rotação de 90 graus, 1,20 m por 1,20 m. Para a rotação de 180 graus, 1,5 m por 1,20 m. E para a rotação de 360 graus, um círculo com diâmetro de 1,5 m.
Então, para atender aquele item da letra A, é necessário deixar uma área livre de 1,5 m por 1,5 m dentro do sanitário e do boxe acessível, para que o indivíduo possa fazer a sua locomoção sem deslocamento. Letra B. Área necessária para garantir transferência lateral, perpendicular e diagonal para a bacia sanitária, conforme as figuras 97. Então, aqui é necessário deixar, por exemplo, a cadeira na diagonal, ou na vertical, ou na horizontal para transferência para o vaso sanitário. C. A área de manobra pode utilizar no máximo 10 centímetros sob a bacia sanitária e 30 centímetros sob o lavatório. Enfim, aqui vai trazer todas as descrições dos critérios que devem ser seguidos para fazer um sanitário ou boxe acessível. Vocês podem ver nas imagens as indicações das dimensões e os textos, indicando todas as informações que devem ser consideradas para o desenvolvimento do projeto. Instalação de barras de apoio, a dimensão da área de transferência, então na lateral, perpendicular ou na diagonal, a localização das barras, a altura do vaso sanitário, enfim. Todas essas dimensões, elas foram estabelecidas para o uso adequado, seguro e autônomo das pessoas. Então, tanto com relação à acessibilidade, quanto com relação a outros elementos da edificação, como, por exemplo, aqui uma escada. Tem o corrimão numa altura maior e numa altura menor para uma criança, por exemplo. A indicação do piso tátil, rampas, enfim. Além da NBR 9050, vocês também vão utilizar a NBR 9077, que vai tratar sobre as saídas de emergência em edifícios. Então, o objetivo dessa norma é fixar as condições exigíveis que as edificações devem possuir. Para quê? A fim de que a população possa abandoná-las em caso de incêndio completamente protegida em sua integridade física. Então, essa norma tem como objetivo estabelecer padrões e critérios para que, em um caso de incêndio, a população que estiver no edifício consiga abandoná-lo de forma protegida e garantindo a integridade física dessas pessoas. O objetivo dela é permitir também o fácil acesso de auxílio externo, bombeiros, por exemplo, para o combate ao fogo e a retirada da população. Então, a edificação ela deve possibilitar o fácil acesso do bombeiro em um caso de violação à segurança física das pessoas que estão ali. Como que essa norma pretende atender esses objetivos? Ela vai falar sobre saídas comuns das edificações, que podem servir como saídas de emergência, e ela vai falar também das saídas de emergência quando elas são exigidas em alguns tipos de edificação. A norma ela também contém definições, são termos que ela vai descrever ao longo do corpo do texto, e que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem retornar para ler a explicação, compreender o que está sendo dito. Condições geral. Então, essa norma vai falar da classificação das edificações. Então, as edificações, elas são classificadas com relação à sua ocupação e com relação à sua altura. Para verificar a classificação quanto à ocupação, você precisa verificar a tabela 1 que está em anexo a essa norma. Para verificar com relação à altura, as dimensões da planta, características construtivas, elas devem estar de acordo com as tabelas 2, 3 e 4 do anexo.
Depois, componentes da saída de emergência. A saída de emergência, ela vai compreender o seguinte. Então, a gente está falando de acessos ou rotas de saídas horizontais, acessos a escadas, quando houver, e acessos às respectivas portas ou ao espaço livre exterior das edificações térreas. Ele também está falando das escadas e rampas e dos espaços de descarga. Depois ele vai falar do cálculo da população, que é importante para o projeto de saídas de emergência de edificações. Então, no nosso caso do Centro Cultural, a gente tem uma população estimada que vai utilizar essa edificação cotidianamente. Então, a gente precisa fazer o cálculo dessa população. E aí ele vai falar aqui, as saídas de emergência, elas são dimensionadas em função da população da edificação. Então, a gente precisa saber o cálculo da população. Depois, a população de cada pavimento da edificação, ela é calculada por coeficientes da tabela 5 que está no anexo, considerando a sua forma de ocupação dada na tabela 1. Para o cálculo da população, devem ser incluídos em cada pavimento área de terraços, sacadas e assemelhados, áreas totais cobertas da edificação, enfim, ele vai falar quais áreas que devem ser consideradas. Para o cálculo de população de áreas sanitárias de ocupações do tipo E e F, elas devem ser excluídas das áreas do pavimento. Depois ele vai falar do dimensionamento das saídas de emergência, em função também da população. Vamos até a tabela 1. Então, aqui. A tabela 1 vai falar da classificação das edificações quanto à sua ocupação. Vamos procurar aqui. Centro Cultural. Então, a gente tem aqui na categoria E, Educacional e Cultura Física, a gente tem, por exemplo, espaço para cultura física, que são locais de ensino ou prática de artes marciais, ginástica, esportes coletivos, sauna, casa de fisioterapia e outros. A gente vai colocar aqui. E a gente também poderia enquadrar no F, locais de reunião de público. Então, locais onde há objetos de valor inestimável, como museus, galerias de arte, arquivos, bibliotecas e assemelhados. E no item F ainda tem o item F5, que são locais para produção e apresentação de artes cênicas. Então, a nossa edificação, ela está na categoria F, pessoal. Embora a gente tenha oficinas, 2 dos usos estão na categoria F, 3. Então, a gente vai considerar o uso F. Da mesma forma, vocês devem fazer a leitura dessa lei e anotar todas as informações que vocês devem considerar para o desenvolvimento do projeto, como dimensão das circulações, rotas de saída de emergência, dimensão das saídas de emergência, quantidade de saídas de emergência, enfim. Vamos ao quadro. Dando continuidade, a gente viu os principais documentos que devem ser considerados para o desenvolvimento do projeto. Esses documentos eles precisam ser lidos e os critérios estabelecidos eles devem ser considerados no desenvolvimento do projeto. No nosso segundo exercício, a gente tem o desenvolvimento de um quadro resumo com todas as informações que devem ser consideradas no desenvolvimento do projeto com relação aos aspectos legais. Agora nós vamos à prancheta para o cálculo dos parâmetros urbanísticos.
Então, aqui a gente tem a ficha com o resumo da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, aqui vocês podem ver Prefeitura do município de Londrina, Estado do Paraná, e vai falar sobre a Zona Comercial 6. É aquele mesmo documento que nós vimos no computador. Aqui nós temos as informações dos parâmetros urbanísticos para uso residencial unifamiliar, e nós temos os parâmetros urbanísticos para os usos comercial, misto, serviço, indústria e institucional. Então, são esses os parâmetros que nós vamos considerar para o nosso centro cultural. Então, primeira informação. Então, a gente vai colocar aqui. Parâmetros urbanísticos. Então, a gente está falando que o terreno está em uma ZC6, que é uma zona comercial 6. O nosso terreno, ele tem uma área, o terreno de Londrina, onde eu vou desenvolver o projeto, ele tem uma área de 3.520,61 metros quadrados. O terreno onde vocês vão desenvolver o projeto, ele tem 82 metros por 30,25 metros, totalizando uma área de 2.480,50 metros quadrados. Então, essa área é a área que vocês vão utilizar para o cálculo dos parâmetros urbanísticos. Então, vamos lá. Primeiro, a lei fala, a data mínima, ela deve ter 360 metros quadrados. Então, no meu caso, atende a esse critério. Frente mínima e largura média. Ele vai estabelecer, então, a 12 metros como frente mínima e largura média para as datas de meio de quadra e 17 para as datas de esquina. Não tem problema com relação a essas dimensões, porque meu terreno tem 38 metros em uma dimensão, aproximadamente, 72, 75 e 62 metros. A taxa de ocupação máxima, 80% da área livre do térreo e 50% nos demais pavimentos, não ultrapassando 3 pavimentos e a altura máxima de 11 metros. Então, aqui nós já temos algumas definições. Vamos lá. Então, aqui. Taxa de ocupação. Taxa de ocupação, ela é a área da projeção máxima que a minha edificação ocupa sobre o terreno. Então, vou colocar aqui uma imagem. Vou colocar aqui. Taxa de ocupação.
Na lei fala que é 80% da área livre do térreo. Então vamos colocar aqui, térreo. 80% da área livre. A área livre, ela é a área desconsiderando o recuo. Então vamos lá, pessoal. 80% do térreo e 50% nos demais pavimentos. Então vou colocar aqui, demais pavimentos. E ele diz que não pode ter uma altura maior do que 11 metros. Então, não pode ter mais de 3 pavimentos e também não pode ter mais do que 11 metros de altura. Então, o meu centro cultural, ele não vai poder ser muito alto, não vai poder ser verticalizado. Ainda bem que os terrenos são grandes e a gente vai conseguir atender esse critério. Então, aqui, o máximo é 11 metros. O cálculo da taxa de ocupação. É 80% da área, pessoal. A área livre do térreo é a área total do terreno. O meu terreno, ele tem 3.520 metros e 61. Se eu posso ocupar 80%, significa que eu posso ocupar até uma área de 2.816,48 metros quadrados. Como que eu descobri isso? Então, vocês vão fazer a área do terreno vezes 80%. Então, portanto, a área do terreno é 3.520,61 vezes 80 dividido por 100. Vamos fazer o cálculo. 3.520,61 vezes 8 é 28.164,88. Dividido por 10, 2.816,48 metros quadrados. Mas a lei fala que nos demais pavimentos eu não posso ocupar mais que 50%. Então, da mesma forma, a gente vai fazer a área do terreno, 3.520,61 metros quadrados, vezes 50%. Que é um total de 1.760,30 metros quadrados. Essas são as áreas de taxa de ocupação. Como vocês podem ver aqui na imagem, a taxa de ocupação é a projeção da edificação. Então, eu vou fazer uma linha vermelha. Essa área que nós estabelecemos é a área da projeção da edificação construída. Você pode ver que na primeira imagem a gente tem uma taxa de ocupação menor e na segunda imagem uma taxa de ocupação maior, uma área do terreno ocupada maior. Próximo critério. Coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento para todos os usos, ele é de 2, não sendo considerado 20% da área construída, do pavimento motivada por declive acentuado do terreno. O meu terreno ele não tem um declive acentuado, então eu só vou considerar o coeficiente de aproveitamento 2. Então,
o básico. É 2. Como a gente utiliza esse valor? O coeficiente de aproveitamento, ele vai dizer quanto do meu terreno, naquele terreno, qual é a área total construída que eu posso construir. No caso, o nosso coeficiente de aproveitamento é 2. Então, significa que a gente pode construir até 2 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem, vou colocar aqui, área, terreno, é igual a 3.520,61 metros quadrados, o coeficiente de aproveitamento é esse valor multiplicado por 2. Então, você sempre vai multiplicar a área total do terreno pelo coeficiente de aproveitamento, que vai ser igual à área total da edificação. Então, a área total que eu posso edificar é igual a 2 vezes 3.520. Então, eu posso construir até 7.041,22 metros quadrados. Será que meu centro cultural precisa de uma área maior que essa? Não precisa não, pessoal. Então, essa área é muito mais que suficiente para a gente construir o nosso centro cultural. Lembrando que essa área, ela deve ser construída, caso você construa a área máxima, dentro dos outros parâmetros. Então, a gente viu o gabarito de altura, que falava que era o máximo 3 pavimentos e 11 metros. Então, eu posso construir até 7.041 metros,22 metros quadrados dentro de uma edificação de 3 pavimentos e no máximo 11 metros de altura e que ocupe no máximo 80% da área do térreo e, se houver mais pavimentos, até 50% dos demais pavimentos. Uma outra coisa, pessoal, a gente viu que no térreo a gente pode construir até 2.816,48 metros quadrados. Será que a gente consegue construir o centro cultural apenas térreos sem outros pavimentos? Isso seria interessante por conta da questão da acessibilidade, mas e por conta do meu conceito? Então, é importante que nessas decisões a gente tenha bem claro qual que é o nosso conceito do projeto e o partido proposto. Além disso, existe a especificação da taxa de permeabilidade. Bom, antes vamos colocar aqui uma fotinha para exemplificar o que é o coeficiente de aproveitamento. Então, dependendo do coeficiente de aproveitamento de um terreno, a gente vai poder construir uma maior ou menor área. Então, aqui a gente tem um exemplo com 2 terrenos do mesmo tamanho e que tem coeficientes de aproveitamento diferentes. Então, o terreno A, a gente tem o coeficiente de aproveitamento, por exemplo, 1. E no terreno B, a gente consegue verificar visualmente que ele é 4 vezes maior a edificação do que no terreno A. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui tem apenas um pavimento. Ambos são da mesma área.
Então, significa que o coeficiente de aproveitamento aqui é igual a 1 e aqui é igual a 4. Então, por isso, na cidade, existem terrenos que existem edifícios altos, verticalizados, com uma área construída grande, e existem terrenos que não podem ser verticalizados. Isso por conta de outras questões. Então, desde o conceito estabelecido para a cidade, por exemplo, que pode ter estabelecido uma altura máxima para todas as edificações, ou até mesmo questões ambientais, então questões do solo, por exemplo, dessa edificação. Um outro aspecto importante é a taxa de permeabilidade, como eu havia dito. Então, a taxa de permeabilidade, ela vai estabelecer qual é a área do terreno mínima que deve ser deixada livre para a drenagem do lote, para que essa água ela seja absorvida pelo terreno. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando um mesmo lote. E aqui a gente tem uma área permeável grande e aqui uma área permeável menor. Essa área permeável, pessoal, não pode ser sobre o estacionamento, viu? Tem que ser uma área de terreno, para que a água ela possa penetrar no solo, até atingir os lençóis freáticos, enfim. Aqui em Londrina, a taxa de permeabilidade dos terrenos é a mesma para todos os terrenos. E ela é de 20%. Então, a taxa de permeabilidade é de 20%. Como que eu vou calcular essa área? É 20 sobre 100 que multiplica a área total do meu terreno. Então, vamos colocar aqui. Taxa de permeabilidade é igual a 20%. A área mínima permeável. É 3.520,61 metros quadrados, que multiplica 20 sobre 100. Então, no mínimo, o meu terreno vai ter que ter uma área gramada de 704,122 metros quadrados. É uma área bem considerável. Então, do meu terreno de 3.520, 704 metros será de área gramada, conforme estabelece a legislação. Ainda na legislação, são estabelecidos os recuos. Então, a gente tem o recuo lateral, recuo de fundo e o recuo frontal. Esse recuo é uma distância que é estabelecida na lei para que o edifício seja implantado no terreno. Aqui em Londrina, o recuo frontal é de 5 metros, o recuo mínimo. Para subsolos também de 5 metros. E à medida que a edificação ela vai sendo verticalizada, quanto mais alta ela for, maior são esses recuos. E aí são estabelecidas fórmulas. Para fazer o cálculo desse recuo. No nosso projeto, como eu vou trabalhar com uma edificação de até 3 pavimentos, eu vou adotar o recuo mínimo de 5 metros, né? Os recuos laterais e de fundo, o mínimo é 1,5 metro, se houver aberturas. Então, se houver portas ou janelas, tem que deixar no mínimo 1,5 metro afastado.
esses recuos são os recuos mínimos e eles não são obrigatórios. Então, no mínimo, tem que ter 1,5 m de espaçamento. Mas pode ter 1,80 m, pode ter 2 metros, 3 metros, enfim. Assim como o recuo frontal. Então, nós vimos os principais parâmetros que nós precisamos considerar, fazer o cálculo para iniciar o nosso projeto. Com a ficha do terreno de vocês, façam os mesmos cálculos desses parâmetros e guardem essas informações para o desenvolvimento do projeto, para vocês verificarem se o que está sendo desenvolvido está adequado. Retornando ao terreno de Londrina, vou fazer uma análise simplificada com relação à trajetória solar e ventos predominantes. Então, aqui eu tenho uma imagem do meu terreno no entorno. Aqui em Londrina, não está indicado nessa impressão, mas o norte do terreno, ele está para cima, assim como nessa peça gráfica. Como nós sabemos, o sol da manhã, então o sol ele nasce, surge a leste e se põe a oeste. Eu vou desenhar aqui o meu sol. Vou desenhar ele em 3 pontos e agora eu vou traçar a trajetória solar. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, ele nasce a leste, ao meio-dia ele está ao sol a pino, e no fim da tarde, quando ele vai se pôr, ele se põe a oeste. Então, vou colocar aqui leste e oeste. Por que isso é importante? Nós sabemos. Aqui no clima de Londrina, que é muito similar ao clima de Tatuí, é um clima quente e o sol, na fachada oeste, a gente tem uma incidência solar muito grande. Então, é interessante que a fachada oeste, ela seja uma fachada mais protegida. Então, fazendo essa breve explicação, indicando essa trajetória solar, eu já consigo ter algumas informações que vão influenciar no meu projeto. Então, por exemplo, a fachada oeste, eu vou colocar em vermelho, é a fachada mais quente do meu projeto. Vai ser a fachada mais quente. Então, é importante que aqui eu evite aberturas ou utilize proteção. O sol de leste e o sol de norte, o sol do norte ele também precisa, a fachada norte, né? Enfim, o sol ele tem a sua trajetória, a gente está falando das fachadas da edificação no lote. A fachada norte ela também precisa de proteção, mas não tanto quanto a fachada oeste. E a fachada leste é a fachada que recebe o sol da manhã, e esse é um sol mais ameno e é adequado. Só que a gente deve ter cuidado no centro cultural, principalmente com as salas de exposições. Tanto as salas de exposições permanentes, quanto as salas de exposição temporária. Outra informação importante. Aqui eu tenho 2 praças. Então, são áreas que não vão ter uma edificação muito alta, então não vão sombrear o meu centro cultural. Então, eu sei que essas áreas da minha edificação, elas estarão bem iluminadas, porque não haverá um sombreamento excessivo. Outra informação importante. Aqui em Londrina, os ventos predominantes, eles são de sudeste. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, os ventos predominantes
eles vêm nessa direção. Não significa que não exista vento ou circulação de ar em outros sentidos, mas o sentido do vento predominante, ventos mais fortes, são nesse sentido. É importante que na edificação a gente utilize a ventilação cruzada. Então, quando eu for projetar, eu devo considerar esse sentido predominante do vento para criar diferença de pressão na minha edificação e garantir que ela seja uma edificação, por exemplo, mais ventilada, mais arejada. Aqui são algumas informações básicas. Outras informações que vocês podem colocar no levantamento de vocês. Presença de vegetação. Eventualmente vocês podem ter uma vegetação que não pode ser retirada, uma árvore que não pode ser retirada do terreno. Então vocês vão precisar verificar se é necessário preservar, como fazer a preservação dessa árvore. Questão de equipamento público. Então eu tenho os postes no meu terreno. Tenho aqui a calçada. Tenho alguns bueiros no terreno. Eu sei que o terreno, a parte mais alta é aqui, então mais alta, e ele está descendo nesse sentido, como nós vimos na maquete que foi desenvolvida. Sei que os ventos predominantes estão vindo nesse sentido. Essa daqui é uma fachada que precisa de uma barreira. Vou colocar aqui, proteger. Simulando aqui a edificação, então eu poderia, tem que considerar o recuo, enfim, mas priorizar a ventilação cruzada. Assim vocês conseguem ir registrando algumas informações que vocês coletam lá no terreno e fazendo algumas análises para entender quais são as potencialidades e as fragilidades do terreno que vocês estão desenvolvendo o projeto. Então, finalizamos aqui a análise dos parâmetros urbanísticos e uma análise final sobre a trajetória solar, ventos predominantes e alguns aspectos que podem influenciar e que a gente pode até tomar partido para o desenvolvimento do projeto. Vamos ao quadro. Na nossa aula 5, você conheceu os principais documentos que vão influenciar no desenvolvimento do projeto arquitetônico. Então, você deve fazer a leitura da norma de acessibilidade, a norma de saídas de emergência, e nós também fizemos o cálculo das áreas que devem ser respeitadas conforme os parâmetros urbanísticos. Faça o cálculo para o terreno da cidade de Tatuí e considere esses dados para o desenvolvimento do projeto. Então, esse é o resultado final da nossa aula prática 5. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento do projeto. Agora, vamos ao quadro. Então, você deve sempre finalizar os exercícios indicando o seu nome, as informações básicas e a data que você desenvolveu as atividades. Guarde todas essas folhas, porque as informações contidas nelas são fundamentais para o desenvolvimento do projeto e você vai precisar consultar até a entrega final do projeto. Lembre-se, sua organização é muito importante. Mantenha seu material limpo e organizado. Assim, nós finalizamos, então, a nossa 5ª aula prática. Nós já conhecemos o terreno, fizemos análises sobre o terreno. Agora é importante que você registre suas ideias para conceito e partido de projeto, desenvolva planos de massa, croquis, enfim, tenha ideias para o seu projeto para que a gente possa dar continuidade à próxima etapa. Até mais!
Olá, gente, boa noite. Vamos lá, então, mais uma aula. Essa aula de hoje ela foi mais para falar justamente das normas, né? Vocês vão ter que seguir mais para frente. Então, é muito importante que vocês sigam essas normas no trabalho de vocês, principalmente as NBRs, né? Como a gente viu, a gente tem a NBR 9050, que é de acessibilidade. Então, ela vai mostrar para vocês todas as bases, como as dimensões máximas e mínimas dos degraus de escada, a inclinação máxima e todos os detalhes construtivos, como a altura de guarda-corpo para escada e rampa, os acessos, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer uma obra, se tiver mais de pavimento ou qualquer elevação de acesso, ela tem que ser 100% acessível para qualquer tipo de pessoa, um portador de necessidade especial, em geral, beleza? A norma, a NBR 9070, que é dos bombeiros, ela já vai dar vai direcionar vocês a uma questão mais de vãos. Então, ela vai, de acordo com a metragem quadrada do espaço de vocês, por causa do nosso uso, né, um centro cultural, algumas portas vão ter que ser maiores. Vocês podem ter que trabalhar com porta-corta-fogo, por exemplo, que são usadas nas escadas de incêndio. Então, isso vai ajudar vocês a dimensionarem, a saber como projetar essa escada de incêndio. Porque, por exemplo, numa caixa de escada de incêndio, você não pode, a porta ela não pode invadir a circulação da escada. Ou seja, quem está descendo tem que ter espaço livre para descer ou subir. E quando abrir a porta, essa abertura da porta não pode interferir nessa circulação, beleza? E também é muito importante ficar atento às larguras dos vãos. As larguras dos vãos é bem importante. Vãos que eu digo é corredores. Então, não fazer corredor menor que 1,5 m, por exemplo, é ruim. 1,20 m a 1,5 m, no mínimo, pelo menos, tá, gente? Evitem fazer coisas menores do que isso. Então, questão de outra coisa, detalhe, uma curiosidade para vocês. Questão de NBR. A NBR ela é o que rege, né, dentro do nosso país, ela dá as diretrizes de norma. Agora, vocês vão ter que estudar sempre onde vocês forem fazer o projeto de vocês, se for em Cachoeiro de Itapemirim ou na cidade de Tatuí, como a gente é agora no nosso projeto, vocês têm que ler o código de obras da cidade. Toda cidade ela tem o seu código de obras. E por que isso é importante? Porque é o código de obras que norteia as normas da cidade para a execução do projeto, ou seja, algumas coisas são diferentes da NBR. Então, às vezes, na cidade de um jeito e na NBR de outro, que é permitido, né? Então, vocês vão ficar na dúvida, quem que eu obedeço? Nesses casos, o código de obras, ele é acima da NBR. O código de obras da cidade, você tem que obedecer a ele e não a NBR. Senão, seu projeto não vai ser aprovado, seu projeto vai estar irregular. Outra coisa importante também que a NBR 9050 mostra da acessibilidade é a questão dos banheiros. Tem que sempre lembrar que o banheiro também tem que ser 100% acessível. Se você for fazer um centro cultural e for ter escada e não for ter rampa, tem que ter elevador, mesmo que o elevador seja para uso exclusivo de portadores de necessidades especiais, beleza? E os banheiros, todos os banheiros devem ter um espaço, né, para essas pessoas. Ou então você pode fazer um banheiro separado, unissex, ou então cada banheiro masculino e feminino deve ter para essa pessoa. Ah, Fernando, precisa na parte de funcionários ter um banheiro para portador de necessidade especial, sendo que eu já tenho no prédio o banheiro comum? Não, aí não precisa. Mas é importante que cada andar, por exemplo, tenha um banheiro totalmente acessível a esses portadores de necessidades especiais. Também é bem importante ficar focado nisso. Outra característica muito legal de vocês verem e lerem o código de obras é essa questão de dimensionamento dos espaços, os espaços mínimos permitidos. Ou seja, você não pode fazer um quarto com menos de 9 metros quadrados, por exemplo. A janela tem que ter tal medida, no menor que isso não é permitido. O pé direito mínimo, né, a altura de piso a teto, não pode ser menor que 2,40, dependendo da área, 2,60. São detalhes que vocês devem saber e vão saber só lendo o código de obras. Isso facilita vocês na hora de projetar, adquirir esse conhecimento, e na hora que o seu projeto for para análise junto da prefeitura, você vai ter menos retrabalho, porque se você não leu isso e fez errado, vai voltar para você e você vai ter que refazer.
corrigindo todas essas características. Então, vocês têm aí no trabalho de vocês, né, no portal, tem lá a planta do situação do terreno, que vocês já viram na aula passada. Então, lá vocês têm a área do terreno, né, tem 2.480,5 metros quadrados, uma taxa de ocupação de 65%, coeficiente de aproveitamento de 1,6. Nesse caso, em Tatuí, né, o recuo frontal deles é 5 metros, os recuos laterais são de 2 metros. Em Cachoeiro, por ser uma obra comercial, normalmente varia um recuo frontal de 3 metros e recuos laterais de 1,5 metro. Quando em Cachoeiro é uma obra residencial, normalmente é 1,5 metro em todas as questões. Se for uso misto, comercial embaixo e residencial em cima, vale 3 metros de frente também. E a gente tem a taxa de permeabilidade de 25%, que é outra característica muito importante. A gente tem hoje em dia que se preocupar muito com a área permeável do solo, por causa de enchente, por causa de alagamentos. Então a gente tem que deixar essa parte, e é interessante que vocês deixem essa parte não só para isso, tirem partido dessa parte, trabalhem em paisagismo, usem plantas, pensem nisso, canteiros que o usuário possa utilizar como banco, entendeu? Mobiliário urbano. Pensem nisso como uma área de vivência também, não só um gramado livre e aberto. Tirem partido desses detalhes. É importante que a gente aproveite cada metro quadrado da obra. Cada metro quadrado do terreno ele deve ser pensado. E aí vocês vão pegar então esses índices que já foram dados e calcular em cima do projeto de vocês. Você tem, e montar o quadro de áreas de vocês. Então, para quem tem dúvida aí, a taxa de ocupação é a área total construída do pavimento térreo dividida pela área total do lote. E o coeficiente de aproveitamento é a área útil construída, ou seja, toda a área útil que você construiu, dividido pela área total do lote. Beleza? É bem simples, não tem muito erro. É só vocês ficarem atentos à soma da metragem quadrada do prédio de vocês. E também não é, isso vocês não vão fazer somando cada ambiente, a metragem quadrada de cada ambiente, as paredes também contam. Então é o valor total da forma, ok? Ah, a minha cobertura tem um beiral de 1 metro, detalhe da NBR e do Código de Obras, a diferença inclusive. No Código de Obras de Cachoeiro, se você tem na cobertura um beiral ao entorno da sua casa com menos de 1 metro ou até 1 metro, ele não vai contar com área construída. Já na NBR nacional fala que é sim área construída, menos de 1 metro ou não. Então essa é a diferença. No NBR, a gente tem que calcular esse beiral, mesmo se ele fosse de 30 centímetros, como uma área construída. Mas já o Código de Obras de Cachoeiro, por exemplo, fala que até 1 metro não tem necessidade, então passaria. Então, por exemplo, o que isso significa? Significa que o seu beiral, se uma obra em Cachoeiro, né? Você tem 1,5 metro de afastamento das laterais. Você pode ir até 1 metro e deixar só sobrando 50 centímetros. Porque aí você está dentro da margem de erro permitida para a prefeitura. Entendeu? É bem simples. Então agora vamos pegar a mão na massa, continuar os estudos em cima do terreno, continuar desenvolvendo o trabalho. Semana que vem a gente vai voltar e vai fazer aí 2 aulas na semana que vem já de ateliê. Então a gente vai ter a P6 e a P7 para poder acelerar, que a gente teve alguns atrasos devido a feriados também, não é? Estamos bem atrasados com o ateliê. Mês que vem é nosso último mês do semestre. Então a gente vai acelerar com isso aí para vocês entregarem esse projeto para mim até o final do semestre, sem atrasos e sem me perder um tempo suficiente, um tempo bacana para estar aí trabalhando no projeto. Beleza? No mais, uma boa noite para vocês, um bom descanso e pesquisem, trabalhem, continuem executando as atividades de vocês para a gente poder ter aí bons projetos no final, ok? Uma boa noite.